Boa noite a todos. Parabenizar nossa torcida, né, pela festa que ela fez. Infelizmente, a gente não conseguiu entregar o resultado que todos queriam, que era uma vitória, né? Acho que a gente precisa criar essa conexão. O torcedor ele tem esse sentimento de frustração que já vem de um bom tempo, né? E a gente tem que entender isso e respeitar esse sentimento do torcedor. Nós estamos trabalhando aqui para poder voltar a dar alegrias para eles. A gente tem que entender também que é um projeto novo de ruptura daquilo que vinha sendo feito, para que a gente possa reconstruir um Botafogo ainda mais forte, né, vitorioso, né, e as coisas não acontecem da noite para o dia. Né? Eu sei que é frustrante para nós também, mas a gente tem muita convicção naquilo que a gente está construindo internamente. Né? Isso eu não tenho dúvidas, porque a gente vê o caráter das pessoas envolvidas, o compromisso dos atletas, né? E o jogo de futebol a gente precisa entender, né, os momentos que a gente tem a vantagem a nosso favor. Hoje, infelizmente, a gente não, mais uma vez saiu na frente do placar e não conseguiu, né, concretizar a vitória. Infelizmente, sofremos mais um gol de pênalti, né, e aí não quero entrar nesse mérito da arbitragem, mas né, acredito que a gente também teve uma penalidade a nosso favor que não foi marcada. Né. Se você analisar o lance do primeiro jogo, onde nós sofremos um gol também de pênalti, não houve dúvidas, né, para dar pênalti contra o Botafogo não há dúvidas. E a favor, a gente acaba deixando passar um lance que, na minha opinião, né, pelo pouco que eu vi ali, me pareceu bastante claro. Né? Então, a gente precisa, claro, evoluir como equipe, isso é natural, podemos e vamos evoluir como equipe. Né? Isso vem com o passar dos jogos, a gente vai aprendendo, né? Porque os adversários eles vão fazer esse tipo de jogo. É um jogo de primeira e segunda bola, um jogo onde eles vão fazer o tempo correr, né? E a arbitragem muitas das vezes vai ser permissiva com isso. E nós temos que achar alternativas e soluções, mas eu acredito naquilo que está sendo feito, os atletas também acreditam e eu tenho certeza que nós vamos entrar na competição fortes na próxima rodada e encostar no pelotão de frente, né, para que a gente possa classificar e classificar bem e continuar buscando o nosso objetivo, que é o título. Foram mudanças, as 4 mudanças feitas, elas foram mais por questão física, né, do que com questão tática ou técnica, né? Então, o Thales, infelizmente, ele estava com desconforto ali, né? Não conseguiu suportar mais minutos em campo. A gente imaginava que ele pudesse ficar mais tempo, até porque ele não jogou na quarta-feira, então ele estaria mais disponível fisicamente para suportar os 90 minutos. Né? Então, não foi possível, tivemos que fazer a entrada do Varela. Né? O Brenner já vem no 3º jogo consecutivo, ele e o Guilherme pediram para sair também, então a gente teve que acabar adaptando algumas situações ali dentro do jogo, né? E assim como o Nardini também teve um desconforto e a gente optou por preservá-lo. Então foram mudanças muito mais pensando, né, na clínica dos atletas, em preservação dos atletas que vem de uma sequência de jogos, né? Enfim, a gente vai encontrar alternativas agora, né? Eu já falei que eu sou um treinador flexível, né, em relação ao sistema de jogo, mas com pouco tempo de treino, de recuperação, não daria para encontrar uma alternativa para esse jogo. Então a gente veio no nosso limite, né? E acho que alguns detalhes nos afastaram dessa vitória, mas a gente teve momentos interessantes, principalmente no primeiro tempo, nos primeiros 30 minutos ali a gente criou situações que poderíamos até ter feito 2-0 e talvez liquidado a partida. Bom, no plano de jogo que a gente estrategiou, né, a gente não imaginava que alguns atletas, infelizmente, iam ter esses desconfortos musculares, né, e correr risco de lesão. Então a gente não pode correr esse risco nessa altura. Então a gente foi fazendo trocas para preservar. E o Giovani, sim, ele tinha condição física porque não tinha entrado os 2 jogos, né, como titular. Então ele poderia, né, jogar os 90 minutos como jogou. E foi uma opção ali que acabou acontecendo dentro do jogo com ele e Nenê juntos. Né? Eu acho que funcionou também. Mas é uma coisa que a gente vai precisar treinar mais vezes, né? Eles também vão precisar se adaptar. E agora o que cabe a nós é encontrar alternativas, soluções para acomodar os melhores jogadores, né? Não só tecnicamente, mas também aqueles que fisicamente estarão mais aptos para o jogo de quarta-feira, para que a gente possa buscar uma vitória. Sim, quando a gente formata o elenco, né, a gente tinha praticamente 4 opções para jogar no lado do campo: Brenner Camilo, Guilherme Santos, Dudu Ratamoto e o Anderson. Infelizmente, o Ratamoto e o Anderson se machucam num jogo treino contra o Sport. Então, não estava no nosso planejamento perder 2 jogadores por lesão muscular num jogo treino. Né? Então, eles estão em recuperação, acredito que nas próximas semanas devem estar disponíveis e aí sim nos dá a alternativa de poder utilizar os jogadores, né, em lados do campo diferentes. O Guilherme Santos, ele é um meio atacante, né? Ele não é um jogador de beirada, ele é um jogador que jogou até como camisa 10 no ano passado.
E aonde ele menos tem rendimento é no lado esquerdo, porque ele não é um jogador de arrasto, apesar dele ter, né, capacidade física para fazer isso, atacar espaço, mas ele não é um jogador disso. Ele é um jogador, né, que consegue se relacionar ali mais por dentro, perto do gol, indo em direção à baliza, onde ele é muito forte. Por isso ele joga ali. Né? Por isso vocês veem o Vitor Ricardo e o Eric muitas das vezes aparecendo mais no ataque. Né? Então tem essa explicação tática. E o Brenner, né, ele pode sim jogar à direita, mas ele jogava no Confiança numa equipe que jogava muito mais em transição. Né? Então tinha muito mais espaço para atacar, ele pegava muito mais em condições de 1 contra 1. Né? Então um jogador de mais força física, né? Ele realmente tem essa capacidade de arrasto. Né? Então, por não ter um jogador para jogar no lado esquerdo, nesse momento o Brenner é o que mais se adapta a isso. Né? E aí a dinâmica do lado esquerdo ela fica, né, com menos opções de ataque do lateral. Então você vê que o PK participa um pouco menos, mas nos ajuda mais na construção, até para a gente ter o pé esquerdo ali com qualidade. Então são escolhas, né? Claro que a gente não vai ter tudo, né? A gente tem que escolher, né? Às vezes a gente vai perder profundidade pelo lado, mas vai ganhar um jogo interior, uma finalização. Então são questões assim que é até difícil avaliar se elas dão certo ou não, até pelo desgaste físico, né? Pela sequência de jogos. Mas em algum momento a gente vai ter opções de realmente ver, entender aonde eles vão nos entregar mais rendimento. Sim, é uma oportunidade da gente ver novos jogadores, mas nesse momento o que a gente precisa é colocar o time em campo que vai entregar resultado. Né? Então a gente procurou, nesses 3 primeiros jogos, né, colocar o melhor 11, né, o 11 que fisicamente podia nos entregar e taticamente estava mais preparado. Claro que a parte técnica nesse início de pré-temporada você vai perdendo um pouco do refino, porque a perna vai pesando. Então você não toma as melhores decisões através do cansaço, você executa mal no terço final, principalmente onde você precisa de refino, né, para pegar e poder desbloquear uma defesa baixa. Mas agora a gente não é apegado a uma maneira única de jogar. Vamos olhar para os adversários, vamos olhar para nós, aqueles que podem nos entregar mais rendimento nesse momento, né? E vamos encontrar uma alternativa, seja de mudança de sistema ou de jogadores, né? Então agora o que nós precisamos realmente é ter cabeça fria, recuperar os atletas, porque quarta-feira de novo são eles que estão aqui e que vão resolver o nosso problema. Bom, são pontos que a gente deixa de somar, né? Mas todos os jogos eles têm os mesmos valores, né? Então nós vamos encarar todos os jogos da mesma forma. Da mesma maneira que nós perdemos pontos aqui, outras equipes vão perder pontos na competição, isso é fato. Né? E a gente vai encostar. Nós temos vários confrontos diretos, né? Por mais que a gente não tenha tido as vitórias que nos dariam tranquilidade, né? Nós também não perdemos jogos, né? Então temos que entender isso, que é frustrante sim, porque o torcedor ele está ansioso por uma sequência de vitórias, né? Mas nós não podemos deixar essa ansiedade vir de fora para dentro do campo. Nós temos que nos blindar disso, né? E continuar fazendo o trabalho que nós estamos fazendo e melhorando dia após dia, jogo após jogo. Bom, a mensagem que a gente tem que passar é através das vitórias, né? Através de bom rendimento, através das vitórias, é dessa maneira que o torcedor vai confiar na gente, né? No nosso trabalho. Então, o que cabe agora é nós passarmos confiança para aqueles jogadores que vão resolver o nosso problema. São eles que vão entrar em campo, são eles que vão conquistar as vitórias, né? Então, a confiança que eu preciso passar nesse momento não é para o torcedor, é para os nossos atletas, para que, através do rendimento e através do resultado, né, a gente conquiste a confiança do torcedor, que já vem há muito tempo, né, se frustrando, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir entregar aquilo que se espera, né? É uma expectativa alta criada, né? A gente não pode se precipitar nesse momento, a gente não pode querer fazer avaliações precipitadas, né? Porque senão você vai cometer erros que lá na frente vão custar caro. Nós estamos construindo algo sério, algo sólido, né? Nós estamos construindo para os objetivos da temporada toda, né? A gente sabe que o mercado, nesse primeiro momento, ele é muito difícil, né? Tem outros estaduais muito mais atrativos do que o campeonato paraibano, apesar da valorização, né, que se tem ano a ano, né? A gente vê que é um campeonato que cada vez mais está sendo valorizado, cada vez mais está sendo disputado, né? E nós estamos atentos ao mercado, porque vão surgir oportunidades para que a gente pontualmente reforce, isso é fato, a gente nunca escondeu isso, que vão precisar chegar jogadores que vão nos ajudar nessa busca, né, dos objetivos, assim como chegou o Nenê, assim como chegou o Giovani, entre outros que também chegaram recentemente, Balotelli, Anderson, que não pôde atuar, né, o próprio Ratamoto que está fora, e a gente vai incorporando como equipe e eu tenho certeza que ao natural a gente vai entregar performance e vai entregar resultado.